Isso aí é um aprendizado, né? Uma transformação, assim, porque a gente olha o mundo hoje, ele está sendo cada vez mais analítico, mas cada vez mais a gente precisa da emoção, né? Do ser humano. Então, eu acho que é super legal quando a pessoa fala, poxa, eu vejo as pessoas que eu trabalhei, hoje são presidentes de empresas, são diretores, são vice-presidentes, estão expatriados. Isso é o que a gente deixa em termos de carreira. Porque a sua conta bancária, ninguém vai ter acesso. Agora, o que você fez com relação ao outro, o quanto você ajudou na formação do outro, o quanto você impulsionou o outro, isso certamente eles têm sempre como contar para qualquer pessoa. Então, se eu ligar para tirar referências do Flávio, ele vai passar essas pessoas para mim. Então, eu já vou saber que ele fez isso. Já tem uma máxima que diz, né? Conheça seus liderados para saber o líder Quem que é você, né? Exato. Sabe um negócio muito legal? Eu gosto muito do Simon Sinek, né? Sim. Ele já fez vários livros legais e tem uma parte dele que ele fala sobre jornada. E eu acho muito legal porque assim, eu vivi isso. Ele fala assim, mais importante do que o que você vai fazer, onde você vai chegar, quem estava com você. E para mim isso é muita verdade, porque eu já passei por várias jornadas e quando eu lembro de cada uma delas, e várias jornadas super felizes, assim, de sucesso assim, do negócio e sucesso das pessoas que estavam juntos. Eu lembro muito mais das pessoas e como a gente estava naquele momento do que, levei de 1 para 10, né? Fiz a empresa de 50 milhões, valeu 1,5 bilhão. Legal essas marcas, mas o que você lembra assim, de memória no coração era, quem eram as pessoas? Como é que estava? Quais foram os momentos que a gente deu risada? Ou que estava todo mundo tenso, que estava dando um problema e como é que a gente resolveu? Então isso é muito legal porque quando eu imagino, hoje eu tenho 44 anos, quando eu estiver com 60, 70, 80, eu não tenho dúvida que essas vão ser as memórias. Certamente. E a gente falando já de humanidade e de liderança humanizada, você também sempre teve em áreas que usam muitos dados na decisão. Só que a gente sabe que hoje a gente vive uma enxurrada de dados, né? São tantos dados que a gente nem sabe o que fazer com tantos deles. Em contrapartida, em muitos momentos, o que acaba fazendo a gente seguir em frente e, enfim, tomando essa decisão é alguma coisa que talvez a gente chame de intuição, talvez a gente chame de sabedoria, de resultado da experiência, da vivência. Quando a gente se apega à decisão, você lembra de alguma situação em que os dados eles eram super favoráveis, mas você acabou seguindo o que você achava que era certo e que não necessariamente estava de acordo com o que diziam os números? Isso aí é um aprendizado, né? Uma transformação, assim, porque a gente olha o mundo hoje, ele está sendo cada vez mais analítico, mas cada vez mais a gente precisa da emoção, né? Do ser humano. Então, assim, eu sou engenheiro, né? Então, meu convite é os engenheiros têm que virar mais humanos e os humanos têm que virar mais engenheiros, talvez, né? Mas não só engenheiros, estatísticos, mas tem que ser mais quantitativo. E é curioso, e eu diria por dois motivos. Assim, que quanto maior a responsabilidade, quanto mais a pessoa cresce na carreira, menos é o específico. Né? Então, eu posso ser ótimo, sou engenheiro, gosto de números, sempre vou gostar, poxa, maravilha. Mas hoje faço pouquíssima conta. Minha função é escolher as pessoas que vão estar nas cadeiras certas, motivar as pessoas, definir estratégia. Então, no fim, é cada vez mais um aspecto humano. Como é que eu motivo as pessoas? Mas o mundo está indo para uma direção muito de dados e de tecnologia. Tudo que a gente fala de automação, AI, enfim, todas as histórias que todo mundo tem ouvido aí, tem muito de conhecer esse lado quantitativo, só que por outro lado de conseguir tomar as decisões. E aí o que é interessante nisso, né? Que mesmo no mundo ultra quantitativo, eu sempre trabalhei com crédito, e ainda mais crédito varejo é basicamente modelagem. Então tem comportamento histórico, como é que você projeta o futuro, para quem que você vai dar crédito, para quem que você não dá crédito, como é que você regula preço. Então o negócio, adoro, mas para quem não gosta de número, vai odiar trabalhar num negócio desse. Mas aí quando a gente olha assim, o mundo, além de estar indo para esse lado de tecnologia, ele está muito mais volátil também em termos de ciclos econômicos. Se a gente pega a história do Brasil e do mundo, antigamente você tinha a cada 10 anos, 15 anos, você tinha uma crise. Hoje em dia, talvez a cada 2, 3 anos você tenha algum tipo de crise. E aí, com isso, é muito mais difícil você prever o futuro baseado no que você tinha de informação histórica. Né? E aí, com isso, tem que ter um pouco de maleabilidade. Então, eu acredito que o número, sim, ajuda muito. Quanto mais baseado em números, para entender qual que é o perfil do consumidor, como é que eu vou conseguir fazer uma concessão de crédito, onde que eu consigo vender mais ou menos, se eu, baseado em parceiros que são grandes ou que são pequenos. Então, tem que ter muito isso, porque o dado está aí para ajudar a gente. E a decisão tem que ser baseada em dados.
Só com essa volatilidade, qual que é o cenário macroeconômico que a gente está olhando para dar crédito para pensar daqui a 2, 3 anos? Qual que é o cenário de consumo que a gente vai conseguir ter? Então as pessoas daqui a 2, 3 anos vai ter algum choque em termos de um aumento de desemprego, isso vai influenciar ou não vai influenciar? Então tem que ter um lado ali também meio de cheiro, e mesmo quando lança novas tecnologias, eu trabalho no setor de energia hoje, faço financiamento para sistemas solares e a gente tem falado de entrar em bateria. Poxa, legal, vou fazer uma proxy, né, uma aproximação do que eu imagino que vai ser o perfil do cliente, do consumidor que faz um projeto de energia para pensar num cliente de bateria. Mas será que o cliente vai comprar só uma bateria para uma casa, pensando num sistema anti-apagão? Ele vai ter o mesmo comportamento que um cliente comprava numa casa para fazer? Muito provavelmente não. Então não dá para usar exatamente o mesmo modelo para conseguir fazer do outro. Então acho que esse híbrido entre modelagem e a capacidade de entender o que vai ser lançado do novo e o momento que está, é o que deveria conseguir ajudar a tomar esse tipo de decisão. E aí acho que assim, são os extremos, né? Então tem coisa, talvez o meio do caminho seja difícil dizer. Mas eu dou um exemplo. Então eu estou fazendo uma modelagem de crédito. O cliente que eu vejo que tem um alto potencial de inadimplência, esse eu tenho certeza que eu não vou dar crédito. Por outro lado, se tem um cliente muito bom, poxa, aqui eu sei que eu não vou errar, então pode acelerar, vai por esse caminho. Enquanto isso eu vou refinando. Então acho que esse equilíbrio de curto e médio prazo, ou longo prazo, é algo que a gente tem que ponderar. Porque se tomar decisão muito rápido pode fazer bobagem, quebrar um negócio, mas se tomar decisão muito lenta, também pode ser que o negócio fique por tanto tempo que acaba o negócio morrendo e se acabando. Sim. Então, como é que faz esse equilíbrio de tomada de decisão, usando dados e um pouco da emoção e expectativa de futuro? Fernanda, quando a gente olha para as lideranças hoje, todos esses dados, eles fazem com que as decisões sejam aceleradas ou que os líderes fiquem mais inseguros na hora de decidir? Depende da maturidade da empresa e do líder, né? Porque é aquilo que você falou inicialmente, às vezes as empresas, eu vejo algumas que têm muitos dados, mas que eles não estão sendo utilizados da forma como deveriam. Então, a empresa ainda ela tem uma dificuldade de colocar isso dentro da cultura dela, que é difícil, ainda mais algumas que são, enfim, né, ainda tem uma cultura um pouco mais engessada. A gente sabe que para mudar é mudar as pessoas, mentalidade, você não muda isso rapidamente. E aquelas que eventualmente já estão num outro patamar, que já usam os dados e tal, é aquilo que o Flávio comentou. Eu vejo que daí você não pode simplesmente gerenciar um negócio só através de dados. Por quê? Porque os dados, eles vêm através das pessoas. Então, se a pessoa ela é deixada de lado, como é que você faz? Só fica dado e não tem mais nada. Então, isso que eu vejo que para o líder atual é o mais difícil. Como é que você faz esse equilíbrio? Ou de que maneira você incute os dados nas suas tomadas de decisão, ao mesmo tempo que você engaja seu time, você traz para pautas importantes o que eles estão trazendo com relação aos desafios de negócio, de time, de mercado, de várias coisas que são situações que a gente todo dia tem, né? Porque tem guerra, tem isso, tem aquilo, então o mercado vai mudando. E isso tudo a gente coloca numa mesa de reunião para falar assim, não, então é esse o caminho. Então acho que não é uma coisa. São várias, isso que faz com que o líder de hoje em dia seja muito diferente do que era de antigamente, onde você tinha a questão da hierarquia. Então, eu falo e você obedece. Hoje não dá mais para ser assim. Aula de liderança com muita sinceridade, né? E a gente só tem como agradecer. Fernanda, pela sua experiência com líderes e por toda essa bagagem que você traz de conhecer as diferentes pessoas, os diferentes tipos de liderança de diferentes empresas e setores. E Flávio, por você contar a sua história com tanta transparência e com tanta riqueza. Então, eu acho que a gente fecha o nosso episódio de uma maneira muito rica e que tem muito a apoiar a nossa audiência nas reflexões e nas próximas decisões. Muito obrigada. Legal, obrigado.